Deus falou muito ao meu coração, me trouxe para trazer à igreja. E eu estava pensei muito antes de começar a dedilhar essas palavras. E aí Deus me deu um tema para trazer para os irmãos essa noite. E o tema é: a sua casa está pronta? A sua casa está pronta? E aí eu comecei a meditar, Senhor, que a minha casa está pronta. Imagine, meus queridos e amados irmãos, creio que vocês hoje levantaram, prepararam sua rotina, prepararam o seu almoço, fizeram tudo que é natural, vamos dizer, um dia de domingo, ou pode ser um dia da semana. Nós levantamos, já estamos preocupados com o nosso trabalho, e a gente começa a sair e preocupado com as coisas do amanhã. Mas, e se de repente, num domingo, você ali, despreocupado, chega a notícia que vai chegar um convidado especial na sua casa? Vai chegar um convidado especial na sua casa. Vamos supor que seja um parente seu, que você nunca viu há muito tempo, que vai visitar a sua casa nesse domingo. O que você vai fazer? Eu creio que, como todos nós, a gente vai receber bem essa pessoa. A gente vai fazer um almoço especial, creio isso, não é? A gente vai colocar os melhores talheres, vamos colocar o melhor forno na mesa, vamos comprar uma Coca-Cola, não vai ser mais qualquer refrigerante, não é? Vamos preparar para receber bem o nosso convidado que vai chegar. Mas se for um convidado mais que especial, se for um convidado mais que especial, sem ser o seu parente, imagine que você esteja na sua casa, como esse homem que eu vou relatar daqui a pouco. Eu gosto muito de, antes de entrar na palavra, dar uma introdução. E aquele homem, ele estava no seu trabalho, ali tranquilo, quando chega os discípulos e fala para ele assim: olha, vamos convidar da tua casa hoje. Vamos convidar na sua casa hoje. Prepara o melhor. Prepara o melhor. E a palavra fala que aquele homem deixou tudo pronto. Tudo pronto. E como nós estamos para receber esse convidado tão especial, um convidado que só o nome dele o inferno prende. Aleluia. Só de soletrar o seu nome o inferno se abala. Imagine ele chegando e entrando dentro da sua casa de uma forma especial. Glória a Deus. Amados, o texto que nós vamos ler está em Marcos, no capítulo 14. Eu queria que os irmãos prestassem muita atenção. Nós vamos falar um pouco do Evangelho de Marcos, no capítulo 14. Nós vamos ler o versículo 12. Deixe sua Bíblia aberta. Marcos 14, nós vamos ler o versículo de número 12. Nós vamos ler o versículo 12 até o 16. Todos encontraram? Amém? Amém, amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Agora eu queria pedir para a igreja ficar de pé em reverência à palavra do Senhor. Amém? No primeiro dia da festa dos pães sem fermento, quando sacrificavam a Páscoa, perguntaram-lhe os discípulos: aonde queremos que vamos fazer os preparativos para comermos a Páscoa? De modo que ele enviou
dois dos seus discípulos, dizendo: ide à cidade, e um homem carregando um cântaro de água vos sairá ao encontro, segui-os. Versículo 14: onde quer que entrares, dizeis ao dono da casa: o mestre pergunta, onde está o aposento em que hemos de comer a Páscoa com meus discípulos? Versículo 15: ele vos mostrará um espaçoso cenáculo mobiliado e pronto, preparai-vos ali. No versículo 16: saíram os discípulos e foram à cidade, e acharam tudo como lhe tinha dito, e prepararam-lhe a Páscoa. Senhor, Santo Deus, Pai querido, Pai amado, eis a tua palavra, Senhor, que o Senhor nos traz nessa noite. A palavra é do Senhor, meu Pai. Pedimos, meu Pai, que o Senhor venha falar aos corações, meu Pai, da tua igreja nesta noite. E que o teu Santo Espírito, meu Pai, abra o entendimento e a sabedoria, Senhor, para estarmos aqui, meu Pai, falando segundo o teu querer, meu Pai, em nome de Jesus. Amém? Podemos fazer. Como eu disse na introdução, aquele homem estava indo buscar água, ele estava a trabalho, ele estava buscando o seu canto. Só que, de repente, ao caminhar pelas ruas de Jerusalém, encontra-se dois discípulos do Senhor e indaga aquele homem. Imagino aquele homem recebendo, o texto não fala o nome dos discípulos, mas seria, vamos dizer, Pedro, Tiago, Felipe, Bartolomeu, e chegando para aquele homem, pergunta a ele: está tudo preparado? O médico fala que o Senhor preparou. E aquele homem, meus queridos e amados irmãos, ele simplesmente abre a sua casa para um momento único. Ele abre o cenáculo espaçoso, deve ser uma sala enorme, para receber nada mais, nada menos do que o Senhor Jesus Cristo. Aquele homem, ele tem o privilégio de, dentro da sua casa, acontecer algo sobrenatural. Naquela casa eles estavam preparando a última Páscoa do Senhor Jesus. E não seria só apenas uma mérito ritual de comermos ali os discípulos, os 12 apóstolos e Jesus. Não, naquela casa aconteceu algo muito maior ainda. A palavra fala que Jesus dá ordem aos seus discípulos, e eles vão e procuram aquele homem. O homem entra na casa e prepara o melhor lugar, deixa tudo preparado, e ali Jesus, ele chama os 12 discípulos. Nós vamos ler aqui para frente, que Jesus vai chamar os discípulos, e ali eles vão partir o pão, vão tomar os vinhos. Mas algo mais interessante vai acontecer fora, depois que nós vamos ver. No versículo de número 16, saíram, no versículo 16, vamos continuar lendo o texto, desculpa, no 17, e chegando à tarde, Jesus foi com os 12, Jesus foi aonde com os 12? Ele foi na casa, ele estava ali naquela casa, ele foi com os 12 assentar ali, e quando estava reclinando-se à mesa a comer, disse Jesus: em verdade vos digo, que um de vós que come comigo há de me trair. Olha que coisa espiritual Jesus estava passando por discípulos que estavam à sua volta. Era um momento de celebração, era um momento de celebrarmos a ceia. É o que nós vamos fazer aqui nessa noite.
Só que antes de participar da ceia, antes daquele ritual maravilhoso de Jesus partir o pão, dar graças, Jesus ele traz uma palavra dura para aqueles discípulos. Ele fala assim: um de vós vai me trair nessa noite. É uma palavra dura. Por quê? Porque ali era um momento de celebração, era um momento de compartilhamento, era um momento de Páscoa, festa sem fermento. Para o judeu era uma festa tradicionalíssima. Os judeus eles têm isso até hoje, um ritual profundo. E aí Jesus ele chega antes de qualquer coisa e fala: tem um traidor aqui no nosso meio. Eu creio que se fosse qualquer um de nós, e o texto vai falar aqui, que eles começaram a murmurar entre eles, perguntando assim: será eu? Será você, Tomé? Será você, Lucas? Quem seria, né? Lucas não. Vamos lá, Bartolomeu. Quem seria entre eles que estavam ali, que estavam traindo o mestre? E Jesus ele vai relatar que ele fala assim: aquele que pegar o pão e molhar na taça comigo vai ser o que vai me trair. Mas eles estavam tão preocupados com outras coisas que eles não viram Judas. E Judas, o interessante é que também Judas chega e pergunta, sabe disso? O Judas pergunta: será eu? Será eu? E Jesus fala para ele assim: tu dizes. Jesus não fala para ele: é você. Jesus não acusa. Jesus fala assim: tu dizes. E Judas pega aquele pão, molha na taça de Jesus. Como? Por que eu estou falando isso? Porque às vezes as pessoas que estão mais próximas de nós são as que vão nos trair. As pessoas que estão mais próximas, que bebem o cálice da ceia, que dividem o pão conosco, são pessoas que estão dentro da nossa casa e nos traem. Você fala ingrato, você fica com raiva, você se ira. Mas o texto fala que Jesus, em momento algum, ele faz isso. Em momento algum, ele faz isso. Jesus ele chega para Judas e fala assim: vai fazer o que tem que ser feito. E Judas sai e vai fazer o que tem que ser feito. E Judas vai e faz o que tem que ser feito. Aquele que partiu o pão, que bebeu com o Senhor Jesus, saiu para o trair. Mas o texto vai falar aqui que no versículo 19, eles começaram a entristecer-se e disserem uns para os outros: por acaso sou eu? E no versículo 20 respondeu: é um dos 12, porque põe comigo a mão no prato. Na verdade, o filho do homem vai, como ele tem que estar escrito. Mas ai daquele que por intermédio de que o filho do homem é traído. É melhor que fora não haver nascido. Jesus ele também fala que um discípulo, e aquele que o traiu não seria nem digno de ter nascido. E todos nós sabemos o que acontece com Judas. A gente não está aqui para falar de Judas. Nós estamos trazendo aqui que naquela casa, na casa que estava Jesus ceando com os seus discípulos, havia entre eles um traidor. Havia entre eles um traidor. E no versículo 22, enquanto comia, Jesus tomou o pão e o abençoou
partiu e disse, e dizendo: tomai e comei, isso é o meu corpo. Então tomou o cálice e, dando graças, deu aos discípulos, e todos beberam dele. E disse: esse é o meu sangue, o sangue da nova aliança, que é derramado por vós. Em verdade vos digo que não bebereis mais o fruto da videira, até naquele dia em que ele beber o vinho novo do reino de Deus. Amados, por que eu trouxe essa explanação? Naquela casa, daquele homem, o cântaro preparou tudo, houve algo sobrenatural naquele lugar. Um dos discípulos traiu Jesus na casa daquele homem, e naquele lugar foi feita a última ceia do Senhor. Foi o último momento que Jesus estava ainda, vamos dizer, carnalmente, porque depois ele ressuscita e fica mais 45 dias com os discípulos ensinando, mas carnalmente seria uma das últimas reuniões que Jesus ia ter com os seus discípulos. Seria a última reunião que Jesus estaria com os seus discípulos. Naquela casa daquele homem em Jerusalém, foi um momento único. Agora eu te pergunto, e na nossa casa? E se Jesus hoje ele chegasse e falasse: Marcondes, eu vou estar na tua casa hoje, o que tu tens para me oferecer? Nós vamos partir o pão? Ou você está pensando em me trair? Palavra dura, né? Nós vamos participarmos da ceia? Ou nós vamos literalmente o mundo afora? Era isso que Jesus estava dizendo naquele lugar. Judas estava pensando não na vida espiritual. Judas queria um revolucionário. Judas queria que Jesus fosse combater. Jesus queria, era político. Judas que pensava dessa forma, mas Jesus pensava no espiritual. Era o espiritual. Aleluia. Era o espiritual. Então Jesus nos convida nessa noite a fazer uma reflexão sobre a nossa casa, como ela está, como a nossa casa vai estar preparada para quando Jesus voltar, para quando podermos participarmos da grande ceia, do grande banquete celestial. Irmãos, a gente não tem noção, a gente não para pensar nas coisas celestiais. Judas pensava em 30 moedas de prata, a qual ele depois jogou no templo e foi lá suicidar. Nós não paramos para pensar na vida espiritual, nós começamos a pensar na vida terrena, no que temos, no que vamos conquistar, no dia de amanhã. A irmã, alguém falou sobre angústia aqui. Amados, estamos vivendo um momento de angústias. As pessoas pensam em política, as pessoas brigam por política, as pessoas esquecem que o nosso lugar não é aqui. Nós estamos aqui, meus queridos e amados irmãos, apenas de passagem. Nós estamos aqui apenas de passagem. E às vezes, meus irmãos, a gente briga, a gente discute, a gente quer ser o melhor do que o outro, a gente esquece de que o nosso lugar não é aqui. A nossa vida, a nossa morada não é aqui. Jesus fala que Ele ia preparar-nos um lugar. Agora, você já imaginou um grande banquete
Você está ali sentado e passa do seu lado Moisés, Elias, Davi, um dos 12. Você vai olhar e falar assim: olha, eu conheço, é Daniel. Olha quem está aqui, Samuel. Porque nós vamos estar todos juntos no céu. Não há separação. No céu não há separação. E Jesus ele vem dizer isso aqui, na ceia dele, com os seus 12 discípulos, e ele fala: um de vós vai ter que sair fora. Amados, isso é muito sério. As coisas espirituais é muito séria. E Jesus ele veio, eu queria deixar isso bem claro para os irmãos, Jesus veio aqui para pregar o evangelho do reino. Jesus em nenhum momento vai pregar o reino terreno, porque ele foi lhe apresentado, quando ele estava sendo tentado, foi apresentado para o nosso Jesus os reinos da terra, foi apresentado tudo para ele. Ele podia fazer só um pequeno gesto: dobre-se, curve-se, eu te darei tudo. Pule no penhasco, dá ordem aos seus anjos. E a gente não para pensar nas coisas. A gente começa a pensar só apenas no dia de amanhã, na nossa vida terrena, que vai ficar passando. Isso passa. Mas as coisas celestiais, meu amigo, a gente tem que lutar todos os dias. Todos os dias nós temos que lutar para termos um lugar no reino dos céus. Amados, uma vez eu estava pregando na igreja e eu comentei isso com os irmãos. É a mesma coisa que você receber um convite para ir para uma determinada festa, e você vai para a festa todo arrumado, todo bonito, achando que você vai entrar. Você chega na porta e chega lá, fala: olha, eu vim porque eu sou um convidado, o dono da festa me conhece, o irmão, o noivo, todo mundo me conhece. Aí o segurança vai falar assim: por favor, qual é o nome do Senhor mesmo? Eu sou Marcondes, eu sou pastor. Olha aí na lista aí, por favor, pastor Marcondes aí, por favor. Eu estou só dando um exemplo, né? E aí quando chega lá na hora de olhar, fala: o nome do Senhor não está aqui. O nome do Senhor não se encontra aqui na lista. É isso? Eu sou um pastor, eu conheço o noivo, eu conheço todo mundo, eu vou pegar o meu convite. Não, esqueci o convite. Só que a festa é num lugar longe e eu não vou dar tempo de voltar, porque se eu voltar, eu perco toda a festa. E eu insisto, e o homem fala: infelizmente você não vai poder entrar. Então, meus irmãos, por que eu estou falando isso? Eu não estou fugindo da palavra. Eu estou querendo dizer o seguinte: que lá no céu, para você entrar, se o seu nome não estiver no livro da vida, meu irmão, sinto muito de falar. Sinto muito de falar. Você não vai poder entrar e participar dessa grande ceia que o Senhor Jesus disse que ia preparar para nós. Não foi eu que disse, não é o pastor Machado que disse, não é o maior nome que vai dizer isso, é o próprio Senhor Jesus está dizendo. Se você não fizer parte, não tiver parte comigo,
no grande dia, você não vai entrar. Que é isso, pô? Eu tenho um carro, eu tenho dinheiro, eu tenho iate, eu dou tudo para o Senhor. Não vai entrar. No grande julgamento, a gente não vai entrar. Mas o que vemos e vimos e que estamos vendo constantemente é um evangelho que não é pregado isso, que não está sendo pregado a vinda do Senhor Jesus, que não é pregado a seriedade na casa do Senhor, que não é pregado o zelo, que não é pregado o respeito dentro desses quatro paredes, porque o homem perdeu o temor ao Senhor, o homem está perdendo o temor ao Senhor, o homem não quer saber de estar na presença do Senhor. Durante muito tempo, o povo de Deus não queria saber do Deus que tirou do Egito, e eles pagaram um preço muito caro. Eles pagaram um preço de dor, de escravidão, de humilhação. E Deus, na infinita misericórdia, tira ele do Egito, coloca eles em um lugar seguro, dá mantimento, e a primeira oportunidade que o povo tem, eles fazem um bezerro de ouro. E o que mais me chama a atenção, não estou fugindo da palavra, e o que me chama mais a atenção, meus queridos e amados irmãos, que o povo juntou todo o ouro que eles tinham, juntou todas as riquezas que ele tinha. Moisés no monte com Josué, buscando a face de Deus, para trazer uma mensagem para o povo. E o povo diz: querendo coisas terríveis. E o que mais espanta, e quem fez o bezerro de ouro, foi um sacerdote. Quem fez o bezerro de ouro foi um sacerdote. Creio que o povo se reuniu e foi lá e falou assim: Arão, Moisés morreu lá no monte, tem 40 dias que ele está lá. Faz alguma coisa para nós adorarmos? Faz alguma coisa para adorarmos ao Senhor? Meu irmão, por favor, abre a porta aí para o irmão entrar, por favor. Vamos esperar o irmão entrar. Esteja à vontade, viu, meu irmão? A casa não é nossa, a casa é do Senhor. E aí, para o nosso espanto, o povo se reúne e fala: Arão, Moisés deve ter morrido, Josué também. Faz alguma coisa. Faz alguma coisa. Isso é o povo, meus irmãos. E Arão simplesmente faz o bezerro de ouro. Por que eu estou falando isso? Porque aqui também, nesta passagem que eu acabei de citar, houve uma traição. Houve ou não houve? Sim ou não? Houve ou não houve, igreja? Sim. Houve uma traição. O povo traiu a Deus. O povo traiu ao Senhor quando disse: eu quero um bezerro, não quero mais esse Deus. Eu vou dar outro exemplo de traição do povo. Deus governava o povo. Deus falava com os profetas, com os juízes, e assim o povo recebia as leis. O último grande profeta e o último juiz foi Samuel. E aí o povo se reúne e fala assim: olha, Samuel, a partir de hoje nós queremos um rei como os cananeus, como os filisteus, que tem um rei e eles
são prósperos, são abençoados. E nós, Deus, nós não queremos mais. Nós queremos um rei. E aí, a palavra fala que Samuel consulta a Deus, amargo de coração, falando: Deus, o que eu fiz? Tudo que o Senhor pediu, eu fiz para esse povo através do Senhor. E Deus fala para Samuel: Samuel, não se preocupa com isso. Não é com você que eles estão procurando, é comigo. É comigo. Olha que coisa Deus fala. O povo não está preocupado com você, Senhor. O povo quer que eu se afaste dele. E aí Deus dá ordem a Samuel. E Samuel unge o rei Saul como o primeiro rei de Israel. E assim veio sucessivamente. Mas por que eu estou falando isso dentro dessa última ceia? Dentro da última passagem? Porque Jesus, ele disse: um de vocês vai me trair. Um de vós é um traidor. E assim foi feito. Jesus, ele foi entregue. E o que mais chama a atenção é que depois que eles partiram a ceia, a qual nós vamos partir daqui a pouco, ouvir a igreja para estar todos juntos, diz o texto que eles cantam hinos naquela casa. Depois da ceia, Jesus não despede ninguém, todo mundo sai correndo, não. Eles vão cantar um hino. Eles cantam o hino, sabe? Está no versículo número 26. E depois eles saem. E eles vão, sabe para onde, meus queridos e amados irmãos? Para o Monte das Oliveiras. Jesus chama os seus discípulos e fala: vamos ao monte lá. E aí nesse caminho Jesus disse que queria que os irmãos me acompanhassem, por favor, que essa agora é uma passagem muito profunda, que está em Marcos 14, no versículo de número 27. Amém? Marcos, vou esperar todos abrirem, por favor. Marcos 14, versículo 27. Amém. Nós vimos que houve um traidor no meio dos discípulos. Agora o que vai acontecer aqui é mais dolorido ainda. Amém? Amém. E disse-lhe Jesus, isso eles no Monte das Oliveiras já, tá, irmãos? Todos vós esta noite me abandonarais, pois está escrito: ferireis o pastor e as ovelhas se dispersarão. Depois que eu tiver ressurgido, porém, irei diante de vós para a Galiléia. Preste atenção agora no versículo 29, igreja. Declarou Pedro: ainda que todos te abandonem, eu nunca, pode falar, igreja, eu nunca abandonarei. E respondeu Jesus: em verdade te digo, que hoje, esta noite, antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes me negarás. Pedro, porém, insistia com muita veemência: ainda que eu seja necessário morrer contigo, de modo nenhum te negarei. Da mesma maneira, disse quem? Todos. Um havia traído, Judas havia traído. Jesus parte o pão,
ir-nos. Agora levamos todos para o monte. E no caminho, chegando no monte, Jesus fala isso: olha, todos vocês vão me abandonar. Todos vocês vão me abandonar. Só que Pedro era sempre o mais na frente. Pedro fala assim: eu não. Eu não. E Jesus fala para ele que antes que o galo cante 2 vezes, e a terceira vez ele vai negar, ele insistentemente fala que não. Não. Que ele ia permanecer firme. E agora eu pergunto para nós nessa noite de reflexão: quantas das vezes nós falamos isso para o Senhor Jesus? Senhor, eu nunca vou te abandonar. Mas aparece um probleminha, você já deixa Jesus e Deus de lado e começa a dar ênfase aos seus problemas. Isso chama o quê? Negar. Eu estou mais preocupado, Senhor, minhas contas de luz, minha conta de água, meu condomínio, minhas coisas vão pegar. Então você não é um cristão? Você não vem buscar o Senhor? A sua confiança está em Deus, em Jesus, ou nas coisas terrenas? Porque Pedro aqui ele estava severamente falando: olha, eu vou estar com o Senhor. Pode fazer o que acontecer, eu estou junto. Eu estou junto. E todos os discípulos, todos eles falaram a mesma coisa. Só que quando, como diz o bom mineiro, o trem aperta, todos, saíram. E entre eles ficou apenas, sabe quem? Pedro. Pedro, ele presenciou tudo, o sacrifício, Jesus levando a cruz, ele ali no meio. Ele nega, ele chora. Tudo acontece na vida de Pedro. Sabe onde é que estavam os discípulos, meus irmãos? Sabe onde estavam aqueles homens que disseram: eu não vou te abandonar? Estavam todos dentro de uma casa, trancados, com medo. Todos aqueles homens estavam trancados, com medo. Todos estavam com medo. Até que uma mulher vai à sepultura e chega lá e vê que Jesus não está lá. E aí os irmãos conhecem as passagens. Mas por que eu estou trazendo isso nessa noite? Porque às vezes na nossa casa a gente se acovarda. Por que a gente se acovarda no nosso lar? Se a gente sempre está chamando Jesus de fazer morada, nós cantamos um hino aqui. Tem um hino que fala: dai-me um coração igual tem o meu mestre. Será que nós estamos preparados para receber realmente o coração de Jesus? Amados, é reflexão. Essa casa aqui, daquele homem, aconteceu coisas maravilhosas. Só que na casa dos discípulos, há um certo tempo, havia medo, pavor. Até que Jesus ressuscita e reanima eles de novo. Então, nesta noite, eu quero fazer mais uma vez uma pergunta aos irmãos. De coração. Eu quero que você pense aí, de coração: a sua casa está pronta? A sua casa está pronta realmente? Talvez, não estou falando da sua casa, a sua casa. Como está aqui a sua casa? Porque diz que aqui é morada do Espírito Santo. Como está a nossa casa? Como é que está o nosso coração? Cheio de raiva, cheio de ódio, cheio de amargura? Como é que está o nosso coração? O que estamos
realmente pensando, o que realmente estamos sentindo, é para refletirmos esta noite. Você vai participar da ceia do Senhor nessa noite. Como está a nossa casa? Como está o nosso ser? Eu te pergunto, se Jesus voltar hoje para buscar, o que ele vai encontrar? É um momento de reflexão. Por isso, quando eu estava preparando essa palavra, meus irmãos, eu comecei a sentir muito temor de Deus. Eu comecei a sentir muito temor, porque as coisas espirituais era real. Não é apenas chegar aqui e trazer um belo discurso e apenas sairmos da mesma forma que a gente entrou. Quando a gente entra aqui, tem que ter alguma mudança. E nessa noite, a mudança vai estar dentro do seu coração. Essa mudança tem que partir dentro do seu coração, para que você possa fazer alguma. Se você está fazendo alguma coisa de errado, você vai começar a mudar isso. Você vai começar a meditar nas coisas que você está fazendo. Fala, Senhor, tire isso de mim. Me dá um novo coração verdadeiro. Me ajuda. Irmãos, a gente, sabe qual é o medo do cristão? É falar com o Senhor. É falar com Deus. As pessoas têm medo de falar com Deus, de ser verdadeiro com o Senhor, de se abrir para Deus e falar, Senhor, eu não aguento mais. Senhor, eu tenho muito problema. Senhor, me ajuda. Senhor, eu preciso me livrar desses remédios depressivos. Eu preciso me livrar desses remédios que me fazem dormir. Eu preciso me livrar dessas situações que estão me afligindo e eu preciso de um socorro. Mas eu prefiro, sabe o que, meu? Refugiar em mim mesmo. Eu vou refugiar em mim mesmo. Eu quero ficar só comigo. Eu não quero participar, eu não quero que o Senhor Jesus saiba. Ele já sabe. Eu não vou perturbar o Senhor. Mas não é isso. A palavra fala que Ele dá ordem ao nosso respeito. Ele dá ordem ao seu respeito. Então que nessa noite você venha meditar, que você venha guardar essa passagem, que você venha realmente refletir. Como anda a minha casa? Como anda a minha casa? Amém, meus irmãos? Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Vamos orar ao Senhor. Eu não vou pedir para você vir aqui na frente. Esse é o momento de você e Deus. Eu queria que agora você colocasse a mão no seu coração e fechasse seus olhos. Aqui na frente, eu e o bispo, nós não temos nada a oferecer. Nós estamos aqui para ajudarmos, auxiliarmos. Mas eu queria que você colocasse a mão no seu coração e falasse com Deus. No silêncio, aí você vai falar com o Senhor o que está acontecendo na sua vida. O que está te afligindo? Porque em algum momento da sua vida você pensou em desistir. Em algum momento da sua vida você pensou em parar. Em algum momento da sua vida você falou, olha, eu não aguento mais, eu vou dar cabo da minha vida que vai ser melhor para mim. Talvez você nesta noite esteja pensando em fazer algo que o inimigo está sussurrando no seu ouvido. Não faça isso. Ainda há esperança. Jesus está aqui. Jesus está aqui para te ajudar. Converse com Deus. Se você está na sua casa, entre no seu quarto, feche a porta e ore em secreto, porque o nosso Pai ouve em secreto o que você está pedindo. Peça ao Senhor um renovo. Santo Deus, Pai querido e Pai amado, Deus, em nome de Jesus, Senhor, nesta noite, Deus, eu não tenho nada para oferecer. Deus, estou aqui, meu Pai, com as minhas mãos
para abençoar através do Senhor a tua igreja, o teu povo e aquele que nos assiste, Senhor. Que o Senhor vá de encontro, meu Pai, a essa alma aflita, esse coração que ainda está tão duro, que não entende o chamado que o Senhor tem. Oh Espírito Santo, que nesta noite, Senhor, se essas pessoas que estão aqui, meu Pai, estão com o coração amargurado, que o Senhor possa, meu Pai, liberar para eles, meu Pai, um coração puro, que o Senhor ensine eles a perdoar verdadeiramente, que o Senhor possa usá-los, Senhor, na tua casa, Espírito Santo, mas que o Senhor venha renovar-nos, Senhor, nessa noite, que o teu Santo Espírito, meu Pai, convençam eles, meu Pai. Deus, se tem alguém aqui nessa noite enfermo, se tem alguma pessoa aqui, meu Pai, passando problemas financeiros, problemas difíceis, que o Senhor, meu Pai, venha ser o seu socorro, que o seu socorro bem presente na nossa angústia é o Senhor, não existe outro, não tem um a outro se não for o Senhor, Jesus. E que nessa noite o Senhor tenha liberdade, que o Senhor possa abençoar a tua igreja, que o Senhor venha abençoar o teu povo, que o Senhor possa, meu Pai, achar guarida no coração de nossos irmãos, meu Pai. Essa é a nossa oração nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Vamos aplaudir o Senhor.